Boa tarde, boa noite a todos. Que Jesus possa nos abençoar imensamente com a felicidade de termos mais um cantinho aberto para, como a dona Jane trouxe muito bem na prece, falarmos um pouco desta doutrina tão abençoada que revive Jesus dentro de cada um de nós. E hoje de manhã acordei um pouco ansioso. Talvez todos nós estejamos acordando um pouco ansiosos, neste mundo tão confuso, lendo as notícias, não só aqui nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. As guerras, as lutas, os terremotos, as situações políticas, ou seja, as complicações de toda a ordem. E parece que não vai ter solução. Eu, na minha ainda muito grande maturidade espiritual, tentando acertar o passo dentro de mim mesmo, rogava a Jesus, acredito que todos vocês fazem isso, não sou diferente, pedindo, me acalma o coração, me asserena a mente, para que eu possa ver um plano muito bem desenhado, porque o Senhor faz 2000 anos esteve entre nós, mas na verdade nunca nos deixou. E temos saudade de você. Eu falei você. Tive a ousadia, como diz um bom baiano, a ousadia de chamar nosso Senhor Jesus Cristo de você. Como se estivesse ali sentado do meu lado. E aí me emocionei. Aí tínhamos combinado com o nosso Marcelo, o meu xará. Eu já falei que ele tem que tomar muito cuidado em todas as suas atitudes, porque ele é casado com Andréia, e eu também. Então, se alguma coisa acontecer de errado com o Marcelo e com a Andréia, se a gente, como a gente fala lá no Brasil, pôr o pé na jaca, quem foi? Marcelo ou Andréia? Mas qual Marcelo e qual Andréia? Então, nós nos policiamos uns aos outros para que a gente sejamos um casal bem ajustadinho. E aí, lembrando de Jesus, lembrando destes 2000 anos, eu pensei, tenho tanta saudade do Senhor. Acredito que todos nós tenhamos. E aí, eu tinha uma palestra na minha cabeça, trouxe até alguns slides. Vou passar mais meio rápido, porque eu acho que a ocasião é diferente. A ocasião é de aconchego, de família. A grande família de Jesus. E aí li as notícias, lembrei de alguns fatos, eu trouxe aqui algumas fontes que nós buscamos, do livro A Caminho da Luz, que muitos de vocês conhecem, uma psicografia de nosso Chico, ditado pelo Espírito Emmanuel, e o outro Nascente de Bênçãos, ditado por Joana de Ângeles ao nosso Divaldo. E aí comecei a lembrar. Senhor, tudo está certo, mas no seu tempo, né? E o tempo de Deus é diferente do tempo da gente. Porque a gente quer que as coisas aconteçam e deem certo. Não é nem para amanhã, é para ontem. Mas Deus prepara tudo e conta com algo que talvez nós não tenhamos levado em consideração, que é o respeito ao nosso livre-arbítrio. E aí ele vai nos dar a chance de nos equivocarmos. Quantas vezes desejamos. Mas mesmo nesta vontade de nos equivocar, deixar-nos livres para nos equivocar, nós temos, sem dúvida, limites de ação. Como uma criança. Uma criança, quando se equivoca, ela tem um raio de ação. E os pais a limitam, a colocam numa certa situação que a constrange a equivocar-se minimamente dentro de um berço. O nosso berço é a terra. Mas quando eu pensava e lembrei, olhando tudo, aquelas páginas de jornal que a gente hoje vê no tabletzinho, eu falei, meu Deus, parece que não tem jeito, porque as questões relacionadas à moralidade,
parece que estão indo água abaixo. As loucuras políticas, água abaixo. As leis mais absurdas, água abaixo. E parece que não melhora, embora haja uma melhora. E aí, lembrando deste livro Nascente de Bênçãos, eu vi que lá atrás houve um homem chamado Alexandre o Magno, grande, aquele que nasceu lá na Macedônia, que vocês já conhecem, 356 a.C. Ele era um guerreiro, ele era um homem bravo, na base do tacape, da espada, da força. Mas mesmo com estas situações, Papai do Céu tinha um propósito para ele. Melhor dizendo, Jesus, que estava programando tudo isso. Consente que a reencarnação aconteça, ele vem ali na região da Macedônia, vai conquistando os diversos territórios e vai inserindo um contexto relacionado ao pensamento e à língua grega. Ele nem se deu conta de que tudo isso estava programado 356 anos antes de Jesus. E a gente quer que as coisas resolvam-se amanhã. Desencarnou, bem jovenzinho, e volta como Júlio César. Houveram vários Júlio César, mas esse em específico era filho de uma moça chamada Flávia Júlia. Ela teve vários filhos, e este nosso Júlio César começou a preparar o terreno para aquele que iria dividir os fastos da nossa história, antes e depois dele. E assim o fez. Ele traz o pensamento, a língua latina, para que estes dois meios de comunicação e compreensão pudessem se fazer necessários e estabelecidos e disseminados para que lá na frente o seu evangelho pudesse ser divulgado no pensamento na língua grega, na língua latina, um latim bem simples, era chamado de Vulgata. E aí sim nós vamos percebendo. Pouco tempo depois, nasce quem? Nasce o nosso mestre. Já antecipando, numa das suas falas, no Evangelho de João, que ele iria enviar alguém que iria nos esclarecer, um consolador, prometido por ele, que nos traria talvez as mensagens, as notícias, a literatura que nós, nesse pequeno grupinho que aqui estamos estudando. A sua mensagem talvez não tenha sido profundamente compreendida, mas as sementes ali estavam jogadas nos corações daqueles que souberam escutar, que conseguiram perceber a grandeza dos seus ensinamentos. Ele desencarna, vamos ver o nosso querido Paulo de Tarso, que era Saulo, que quando caiu a ficha, entendeu a sua fala, o seu evangelho, utilizou-se de toda uma programação que 400 anos antes, praticamente, havia sido preparada para que este mesmo homem, que falava muito bem o grego, porque ele tinha nascido em Tarso, que era uma cidade grega, mas ele era também submetido às questões do Império Romano, falava o latim fluentemente e o hebraico. Eu acho que esse microfone talvez seja o meu telefone, será? É aí? Então a gente vai percebendo que tudo está muito bem programado. Aquele mesmo homem lá, passaram-se 313 anos. Paulo já desencarnado, o Império Romano, percebendo que não poderia lutar com esta doutrina que liberta os corações, estabeleceu o quê? Vamos colocá-la como se fosse a religião do Império Romano. Ali a coisa começou a escangalhar, gente. Porque começaram a estabelecer o quê? Uma espécie de uma hierarquia.
falaram que eu sou momentaneamente presidente da Federação Espírita da Flórida. Isso significa o quê, bispo? Não. Eu sou menor, igual a todos nós. É pura e simplesmente para uma organização, para que a doutrina possa, melhor estruturada, ser disseminada. Aí as pessoas, não, é o presidente, é a presidente do centro, olha lá, tá lá a Líbia, Teodécio, Dona Jane, tudo assim. Nós somos iguaizinhos. Esses dois aqui são melhores, isso eu garanto. Mas, eu até chamo eles de meu presidente, eterno presidente, porque tudo que eu estou aprendendo, eu aprendi com ele. É verdade. Viemos depois e eu observava ele, como é que ele lidava com as situações mais difíceis, as coisas complexas, e ele nem percebia como eu o observava, como ele lidava com aquilo tudo. Eu ainda estou na unha dele. Um dia eu chego no dedo mindinho. Então essa estrutura que foi de repente colocada como algo para ser disseminada de uma forma simples, humilde, acabou se deturpando quando o Império Romano estabelece a Igreja Católica Universal, a apostólica, que veio dos apóstolos, romana. E nós já vimos Divaldo, várias outras pessoas falando a respeito dessa descrição. Mas por que romana se o planeta é composto de várias pessoas, de vários grupos, de várias etnias? Somos a grande família de Jesus. Ali as coisas começaram a meio que, como a gente fala no Brasil, a vinagrar. Mas foi uma forma de disseminar a doutrina cristã. Passa mais um tempo, 742 anos depois da vinda do nosso querido mestre, o mesmo Espírito vai reencarnar de novo, como está no livro A Caminho da Luz, o mesmo que tinha sido Alexandre Magno, e que depois voltou como Júlio César, filho de Flávia Júlia. Ele volta em Aachen, lá na Alemanha, como Carlos Magno. Quem é que gosta de história aqui? Carlos Magno começa a fazer um processo de arregimentação daquelas terras que estavam muito dissociadas e distanciadas umas das outras, porque o grande objetivo de Jesus é a unificação do bloco terrestre. Por que esta unificação? Respeitando naturalmente as etnias, as culturas, porque todos nós fazemos parte desta grande família, a família de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele consegue de uma forma assim, um pouco simplória, mas para os padrões da época, de uma forma absolutamente fantástica. Unifica muitos territórios, o Império Romano começa a ganhar uma certa expressão. No ano 800, mais ou menos, é eleito como o Senhor, novamente o imperador, o Papa Leão III. Eu já não me lembro. Quem gosta de história, a nossa Andréia, depois vai, na saída, vocês podem perguntar para ela, que ela vai responder qual foi o Papa que ratificou o nosso Carlos Magno para ser este grande senhor, este novo imperador. E desencarna, deixa 3 filhos, tinha algumas amantes, teve um monte de filho, mas dos 3 filhos, 2 morreram, e o único que deu sequência, o Luís, que era conhecido como Piedoso, ele vai ali, começa a dar um pouco de sequência ao que o pai havia trazido, mas não consegue muito bem estabelecer uma unidade do bloco europeu. Mas Jesus nunca se esqueceu de nenhum de nós, porque sempre quis que nós estivéssemos unidos. Havia uma proposta que eu, quando trouxe a mensagem de Jesus em um dos slides, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, como nós mostramos anteriormente, se me amais, guardais os meus mandamentos, que eu vos enviarei um Consolador prometido, tudo isso estava já programado para que, 18 séculos depois, o nosso querido Allan Kardec viesse
e nos trouxesse o Consolador prometido. Mas é um tempo de maturação. Nós precisamos muitas vezes passar por esses desafios que talvez estejamos passando nos dias atuais, para que através da dor, a dor que a nossa querida Joana nos fala, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala da paciência, possa fazer o seu trabalho nos escaninhos da nossa alma e que nós possamos despertar para algo muito maior. Havia uma grande situação muitos anos depois, 700 anos depois do nosso Carlos Magno. A França e a Inglaterra estavam em guerra há 100 anos. Aquele conflito, a Guerra dos 100 anos. Mais uma vez, quem tiver dúvida, Andréia, mais tarde, vai esclarecer a respeito das questões de história. E esta guerra, ou seja, era importante que a França, a Gália, mantivesse toda a sua estrutura organizacional e também o pensamento latino, porque Jesus tem um plano muito bem arrumadinho e Allan Kardec iria voltar nesta mesma França. Se a Inglaterra tomasse conta da França e ganhasse tudo aquilo, toda esta programação que neste atual momento nos parece fora de controle não vai dar certo, não daria certo. E aí nós vamos ver, mais uma vez, este espírito, Joana d'Arc, vai renascer, não é o mesmo de Carlos Magno, é outro. Ela vai renascer na cidadezinha de Dó-Ré-Mi. Não vão cantar a musiquinha, hein? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Nessa cidadezinha francesa de Dó-Ré-Mi, para que, jovenzinha, inspirada pelos bons espíritos, pudesse arregimentar o exército francês e vencer a Inglaterra. E assim aconteceu. Ela foi, logicamente, intitulada como bruxa. Eles elegem o rei Carlos VII, que era meio débil mental, desculpe a expressão. Se está filmando, depois vocês fazem uma ediçãozinha, né? Mas ele era muito complicado. E ela consegue dar o passo à frente, arregimenta todos os exércitos franceses, e a França consegue manter a sua unidade. Mas ela precisava estar mais forte ainda, a França. Por isso que no ano de 1769, volta alguém com experiência de beligerância, de governança, que era o mesmo espírito, o mesmo imperador, vai voltar no ano de 1769 em Ajaccio. Ele volta e vai ratificar o processo francês, estabelecendo o idioma francês, como nós temos hoje o inglês, como a língua universal, que seria a língua da ciência, a língua da cultura. Olha que interessante. Nasceu jovenzinho, mas no dia 31 de dezembro de 1799, virando o século, nós vamos receber uma mensagem através do irmão X, através da psicografia de Chico Xavier, trazendo algum panorama do que ocorreu com este espírito ao desprender-se do sono, encontrando-se com vários da espiritualidade amiga, como que se desse as diretrizes da sua conduta na própria França. E nós vamos ver no livro Cartas e Crônicas o irmão X trazer. Logo após o 18 Brumado, 9 de novembro de 1799, quando Napoleão se fizera o primeiro cônsul da República Francesa, reuniu-se na noite de 31 de dezembro de 1799, no coração da latinidade, nas esferas superiores, grande assembleia de espíritos sábios e benevolentes, para marcarem a entrada significativa do novo século.
antigas personalidades de Roma imperial, pontífice e guerreiros das Gálias, figuras notáveis da Espanha, ali se congregavam à espera do expressivo acontecimento. Tudo isso, ele estava dormindo e o espírito se desprendeu. O espírito de Napoleão. Legiões dos Césares com seus estandartes, falanges de batalhadores do mundo gaulês e grupos de pioneiros da Evolução Hispânica, associados a múltiplos representantes das Américas, guardavam linhas simbólicas de posição de destaque. No deslumbrante espetáculo da espiritualidade superior, com a refulgência de suas almas, achavam-se Sócrates, Platão, Aristóteles, Apolônio de Tiana, Orígenes, um dos pais da igreja, Hipócrates, Agostinho, Fênelon, Giordano Bruno, Tomás de Aquino, São Luís de França, Vicente de Paula, Joana d'Arc, Teresa d'Ávila, Catarina de Siena e todos esses que aqui estão, em plano menos brilhante, essa turma aqui, está no patamar mais acima, e em plano menos brilhante, encontravam-se no recinto maravilhoso trabalhadores de ordem inferior, incluindo muitos dos ilustres guilhotinados da Revolução, quais Luís XVI, Maria Antonieta, Robespierre, Danton, Madame Roland, André Chénier, Banli, Camille Desmoulins e grandes vultos como Voltaire e Jean-Jacques Rousseau. Depois da palavra rápida de alguns orientadores, eminentes, invisíveis clarins soaram na direção do plano carnal. Em breves instantes, no seio da noite que velava o corpo ciclópico do mundo, eu estou lendo bastante hoje, hein? Europeu, emergiu, sob a custódia de esclarecidos mensageiros, reduzido cortejo de sombras. Reduzido cortejo de sombras, que pareciam estranhas e vacilantes, confrontadas com as feéricas irradiações do palácio festivo. Era um grupo de almas encarnadas que, constrangidas pela organização celeste, remontavam à vida espiritual para a reafirmação de compromissos. À frente vinha Napoleão, que centralizou o interesse de todos os circunstantes. Era bem grande o curso, com os seus trajes habituais e com o seu chapéu característico, recebido por diversas figuras da Roma antiga que se apressavam em oferecer-lhe apoio e auxílio. O vencedor de Rivoli ocupou radiosa poltrona que, de antemão, lhe fora preparada. Para que a gente possa encurtar a história, desce uma escada luminosa, é formada, e quem vai olhar a obra, Cartas e Crônicas, e pegar este capítulo, chamado Kardec e Napoleão, vai perceber o diálogo que se dá entre Allan Kardec, que não estava encarnado ainda, desce naquela escada formada. Parecia até aqueles slides que a gente prepara, que tem aquelas escadas, os anjos. É bem assim. E aí ele vai, quando se dá com Allan Kardec, cai de joelhos, Napoleão Bonaparte, e chora copiosamente. E o nosso Kardec o levanta, o aconchega e o aconselha, dando algumas orientações. Ele não as seguiu à risca. E nós sabemos o resto da história, mas mesmo assim, de alguma forma, conseguiu manter a unidade do território francês, vai perder a batalha em Waterloo, 1812, se não estou enganado, mais uma vez a nossa Andréia. É aprisionado na ilha de Santa Helena, que muitos de vocês sabem, desencarna, mas deu sequência a minimamente uma unidade do território francês para que tudo que ali fosse dividido com a ciência, com a cultura,
com a política pudesse ser espargido por todas as partes. A Inglaterra tinha ainda a força, embora perdido a batalha em 1400, quase 1450, lá na França, ela mantinha-se ainda imponente e foi numa pequena situação de muita pressão nos territórios europeus, porque vamos perceber que Napoleão perde a batalha em Waterloo, na Bélgica, se não estou enganado, e a Inglaterra passa a ganhar novamente uma certa expressividade. Aí a gente percebe que teve toda uma programação, porque aí, quem é que pega a primeira caravela e vai para o Brasil? O nosso Dom João VI, e estabelece a sede da coroa portuguesa no Brasil. Para lá na Bahia, não encontrou Líbia, aí foi para Rio de Janeiro. Chegando no porto de Salvador, Líbia não estava encarnada ainda, ele resolve, depois de um tempo, ir para o Rio de Janeiro. Encontrou Marcelo. E aí estabelece, a gente vai ver o impulso de progresso que o Brasil teve por causa de uma situação beligerante. Eu trouxe até a figura dele para vocês olharem. Era um modelo de capa de revista, sem dúvida. Né? Era um modelo de capa de revista. Mas aí o Brasil ganha toda essa expressividade. A língua francesa passa a ser falada entre a aristocracia brasileira, por causa da ligação que existia entre a Europa e a França e todo mundo. Como hoje, nós percebemos que o inglês é falado mesmo pelos países que odeiam este país. Nas questões da cultura, nas questões da ciência, é a língua universal. Passa um pouco mais de tempo e vem o nosso Kardec, na França, em Lyon, no dia 3 de outubro de 1804. E aí nós vemos o Consolador prometido, aos poucos, sendo enraizado. Mais uma vez, por causa do mesmo francês e de toda aquela preparação que nós falávamos lá atrás. Alexandre o Grande trazendo o grego. Volta como um dos Júlio César traz o latim. Tudo isso passa a ser disseminado, preparando todo o território para que o Evangelho de Jesus pudesse ser disseminado. Se eu estou falando aqui português, cada um de vocês fala uma língua, a gente não vai se entender. Viemos aqui para a coxinha ou para o bolinho no final, mas vocês não vão me entender. Então a gente percebe quão importante é uma língua comum para que esta mensagem possa ser verdadeiramente disseminada. Não foi diferente, porque através do francês, mais uma vez a Bahia fala mais alto. E a gente vê Luiz Olímpio Teles de Menezes comunicando-se com Allan Kardec, escrevendo as cartas, trocava mensagens, né? E estabelece ali o primeiro centro espírita, o grupo familiar de espiritismo. Nessa época, Líbia também não estava encarnada. Estava se preparando. Ou era a freira lá do convento, que depois eu vou lembrar o nome. Mais ou menos, né? Brincadeiras à parte, a gente vai ver que este homem, de fato, foi muito importante. Por que a gente está trazendo isso aqui? E eu trouxe a figura de Luiz Olímpio Teles de Menezes. E o título da palestra é De Jesus aos Dias Atuais. Porque os dias atuais são agora. E lá atrás, quando aquela primeira leva de cubanos, de espanhóis, de colombianos vieram para cá, para os Estados Unidos, primeiro licenciado, que era Luiz Guerreiro Valle, nasce na Espanha, vai para a Argentina, nasceu em 1895 lá na Espanha, vai para a Argentina jovenzinho, da Argentina, Buenos Aires, ele vai para Cuba, fica até 1950, 1951. Já começava a questão da Revolução Comunista, aquelas coisas todas, o caldeirão começava a ferver ali
já antevendo as questões de Fidel. E eles vêm para cá, para Miami. Encontram-se com um senhor cubano que também já tinha vindo com a sua esposa, Armando Payás. E aí junta-se com outros, conhece um outro senhor chamado Benjamin Rodrigues. Conheceu o senhor Décio, conheceu outros. E naqueles dias atuais, naqueles dias do passado, que naquela época eram os dias atuais, esse movimento libertador, relembrando o Evangelho de João no capítulo 14, quando Jesus nos fala: se me amais, guardais os meus mandamentos, que eu vos enviarei um Consolador, o Espírito de verdade, que ficará entre vós para sempre. Eu fiz uma pequena adaptação, vocês perceberam, né? E aí a gente vê esta salinha aberta, porque o amor do Cristo não desiste. Embora nós sejamos aqueles réprobos do passado, como diz um espírito, meu xará, Marcelo Ribeiro. Como tem Marcelo no mundo, né? A psicografia do nosso Divaldo nos fala, e ele nos diz, o espírito, não somos outros espíritos. Somos os dilapidadores da paz alheia hoje, envergando roupagens novas. Somos os pomicultores da usura, hoje, colhendo as dificuldades financeiras. Somos aqueles outros, talvez, que não entenderam a mensagem de Jesus lá atrás e voltam mais uma vez aos dias atuais, com as mensagens e as notícias, para mais uma vez receberem e terem a oportunidade de não se esquecerem de que o amor sempre vai vencer. Jesus quebra o paradigma, porque, diferente do passado, onde está ali na lei mosaica, quando os ensinos nos falavam, amai aqueles que vos amam, Jesus quebra o paradigma. Ele fala, amai os vossos inimigos. Aquilo era, sem dúvida, algo completamente diferente. A nossa terra hoje, confusa do jeito que está, como eu havia descrito quando hoje abri os jornais e comecei a ler as notícias, e eu pensei, quando o mundo material vai estar ajustado às minhas expectativas de mundo superior? E aí parece que eu escutava uma voz dentro de mim mesmo, que deve ser minha, ou talvez de algum amigo. A Terra é um local de aprendizado. Existem já mundos muito elevados que estão acima, que fazem parte deste planeta. São as esferas mais elevadas. Então a gente imagina algo tudo na esfera material, tudo dando certo. Mas aqui, sem dúvida, é o cadinho necessário para que, apesar das dificuldades, a gente consiga desenvolver, apesar das dores, consigamos desenvolver tudo aquilo que Jesus havia nos dito. Aquele que quiser me seguir, disse ele, pega a tua cruz e segue-me. Não vai ser um mar de glória, uma conta recheada, um momento glorioso. Vão ser as dificuldades necessárias para que a gente possa, apesar delas, amar, mesmo aos inimigos. É difícil, né, gente? Mas é possível. Por que é possível? Joana já nos disse, instalados os postulados do Espiritismo no arcabouço cultural da humanidade, aos homens em perfeita e lúcida comunhão com os espíritos, cabe a cada um de nós a tarefa de fazer resplandecer a doutrina de Jesus Cristo, instaurando a era da imortalidade em triunfo, acima das convenções vigentes
e do materialismo predominante nas academias e na conduta de muitos que professam o espiritualismo ancestral nas suas diversas vertentes. Há chance para todos nós. Quando eu vi esta casa, vi o primor, os detalhes. A minha formação é de engenharia e eu trabalhei muito tempo como engenheiro, agora mais na área financeira. E eu olhei os detalhes e eu falei assim, quem fez isso aqui, e eu sei quem foi que fez, não fez para acabar rápido, fez pensando como se fosse a sua própria casa. Nos detalhes, no acabamento, como isso encaixa, cada coisinha. Não foi para acabar rápido, foi pensando, esta é a casa de Jesus, é a minha casa. E ele continua nos olhando com esses olhos claros, nos esperando, suplicando a Deus, perdoa, Pai, porque eles ainda não sabem o que fazem. Este homem incomparável, como disse Ernesto Renan, naquela célebre cerimônia no Collège de France, falando que ele era um homem incomparável, ainda nos sacode as bases. Não importa se Jesus é desta forma, se o olho é mais para o verde, se o olho é mais assim, isto não importa. Nas minhas orações, acredito que nas suas também, quando eu fecho os olhos e penso nele, eu imagino dois olhos. Eu não consigo identificar a fisionomia, mas na minha imaginação, e é lógico que é uma imaginação, eu vejo dois olhos claros, talvez assim como da dona Jane, olhando para mim, e as lágrimas caem. E eu peço, me dá força para fazer o que eu falo. Quantas vezes a gente sai por aí, vai fazer palestra, e agora tem os lives, tão fácil, a gente senta, começa a falar, as pessoas do lado de lá falam, nossa, esse homem é um santo, me leva para casa por uma semana, para ver como é que não devolve. Então as pessoas ficam olhando e eu falo com ele. Me ajuda a ser um pouco do que eu falo tanto. Me ajuda a perdoar como eu falo. Que o Senhor perdoou. Ele nem perdoou porque ele nunca ficou ofendido. Me ajuda a fazer a diferença no mundo, nestes dias atuais. Porque desde a sua época até os dias atuais, parece que eu ainda sou o que fui. Mas o Senhor não me vê como fui. O Senhor já me vê como serei. Porque nenhum de nós, como está lá no Evangelho de Lucas, estará perdido. O amor nos manda buscar, como a ovelha perdida, que um dia se afastou, que mesmo por rebeldia, este homem incomparável, que segue olhando para Deus e para todos nós, nos laça novamente e nos fala, vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O meu fardo é suave, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Isso precisa estar muito bem introjetado dentro da gente. Quando isso fizer parte da nossa forma de, não só de falar, mas de sentir, de pensar, mas principalmente de agir. Ah, gente, não tem quem nos segure, mas não nos padrões da matéria, nos padrões do coração. É uma fala muito simples que nós queríamos trazer aqui, porque Jesus nos emociona. Ele nos mexe as bases e nos coloca nas posições de vulnerabilidade para com nós mesmos, nos convidando a fazer o caminho de volta para esta casa que é tão desconhecida. Quando ele nos traz, bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, herdando uma terra diferenciada,
a terra do meu coração, que ainda busca as coisas da matéria, as frivolidades, as recompensas imediatas, que talvez as minhas questões sensoriais, não emocionais, percebem. Muita paz. Que Jesus nos abençoe.